E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Gláucia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essa lareira. Confesso que vai ficar um passo a passo meio michuruca pra vocês, tá? Porque eu estava com pouco espaço no meu celular, espaço de memória do celular. E eu não consegui gravar direitinho, passo a passo, mas vai dar pra entender como é que eu fiz, tá? Mais ou menos, né? E é bem fácil de fazer, não é difícil, só é trabalhoso, muito trabalhoso, já tô avisando, viu? Se você realmente quiser fazer muito isso aqui, aí você faz. Isso aqui eu fiz só porque eu queria muito. Mas quando eu comecei, eu percebi que era muito mais trabalhoso do que eu imaginava. E antes de a gente ir pro passo a passo, eu peço que você deixe o curtir aí no comecinho do vídeo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E ative as notificações, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui desse lado, você vai ficar sabendo aí desse lado. E agora sim, vamos pro vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer a escolha inteligente da caixa. Veja que essas caixas, elas já são estreitas e são compridas, são altas. E aí isso já vai ajudar, porque você não vai precisar ficar empilhando várias caixas. Por exemplo, eu usei 4 caixas, 2 de cada lado. E eu tô unindo elas com cola quente. E aí em seguida, eu passo a fita durex para poder ajudar a fixar melhor essas caixas uma na outra. E também porque a cola quente, muitas vezes, ela não seca muito rápido, né? Então, eu já coloquei a fita durex para ajudar a fixar ela, enquanto isso vai secando a cola quente. E eu fiz isso também no outro lado. Um adendo aqui, se você for fazer pintando essa caixa, se você não for usar o método que eu usei para o revestimento dessa caixa, se você for pintar, né, não use durex, use fita crepe, porque o durex não aceita tinta, ele não aceita nenhuma tinta, a tinta fica abrindo nele. Então, para você não ter esse problema, você coloca a fita crepe, tá, no lugar do durex. Depois que eu já estava com as 2 caixas prontas, os 2 lados prontos, eu coloquei uma caixa no meio, entre elas, para fazer a base da minha lareira. E essa caixa daí já vai ser a largura da minha lareira, né? E aí eu colei com cola quente dos 2 lados e depois eu reforcei com fita. Como a caixa que eu usei não tinha largura suficiente, profundidade suficiente, eu precisei usar um pedaço de isopor para poder suprir esse fundinho aí, né? Para poder ficar bem certinho, porque senão ele vai ficar amassando ali naquela parte de trás. E aí eu fiz marcar onde eu precisava cortar e cortei e colei também usando cola quente. E fiz o mesmo processo de reforçar com a fita durex. Esse isopor que vocês estão vendo aí, eu peguei na escolinha da Aurora. Tive sorte de que um dia eu cheguei lá para ir buscar ela e tinha 4 pedaços de isopor. Daí eu peguei um, porque eu não sabia se eles iam usar. Eu perguntei ao porteiro, mas ele também não sabia dizer. Mas ele disse, não, vá, pegue. Aí eu peguei só um, porque vai que eles iam usar, né, em alguma coisa. Sabe que a escola usa para tudo, né? Mas se você não tiver um pedaço de isopor assim tão grosso desse jeito, você pode também fazer uma caixinha usando o papelão mesmo, né? Fazer as dobraduras direitinho, uma caixinha que encaixe nesse pedaço.
Nessa parte que eu vou reforçar, perceba que eu dou um apertãozinho na caixa para ela ficar bem fixada mesmo. Você tem que reforçar ela bem desse jeito, porque aí desse jeito vai ficar bem, as caixas vão ficar bem unidas, tá? Não se esqueçam de dar esse apertãozinho. Lá em cima ele vai ficar um pouquinho tortinho, mas daqui a pouco a gente vai ajeitar isso daí. Peguei outra caixa do mesmo tamanho da de baixo para usar como molde não, como espaçador, para a gente não imprensar muito essa caixa. E aí eu passei o durex ao redor da caixa todo para eu poder saber como é que ia ficar a largura, qual a largura que eu ia deixar. E aí eu peguei outra caixa, dessa vez a caixa totalmente aberta, cortei algumas rebarbas e deixei também cortado um pedaço para eu poder fazer a parte da frente, para a gente poder fazer o fundo. Eu cortei, eu acho que tinha 4 pedaços dessa caixa, eu cortei um pedaço para poder fazer a frente. E o fundo eu só colei com cola quente também. Todas as rebarbinhas que ficou, assim, as pontinhas dos lados, né? Eu colei com cola quente e fiz a mesma coisa de reforçar com a fita durex, né? Só para garantir que ele não vai sair do lugar. O fundo foi só esse pedacinho aí mesmo. Peguei aquele pedaço que eu tinha tirado dessa caixa daí, e aí eu fiz a marcação de até onde eu poderia fazer a dobradura para encaixar lá na parte da frente, que seria a minha, é tipo um arco que tem nas lareiras, né? Todo mundo que faz a lareira faz esse arco, eu quis fazer também. Pode deixar reto, mas eu preferi fazer o arco. E o arco eu fiz assim, bem a olho mesmo, gente. Só passei o estilete sem medo de ser feliz e cortei. Se ficasse torto, ia ficar torto. Não tava muito preocupada com isso não, certo? E também você não deve se preocupar não, gente, que depois você vai botar os enfeites na frente, ninguém vai nem ver. Se fosse de alvenaria, você deveria fazer certinho, mas não é de alvenaria nem nada. Sim, aí tinha ficado essas abas aí de durex, né? E aí eu já aproveitei essa aba de durex para colocar ela colada já na frente. Aí eu ia colocar ela bem rente, só que eu percebi que não ia, o fundo ia ficar um buraco lá no fundo, né? Daí eu peguei e coloquei ela um pouquinho mais para baixo, até que deu um charme na frente. Quando eu virei, eu vi que ficou bem mais bonitinho ele mais para baixo, né, que ficou uma abertura, e já foi bom também porque deu para passar o pisca-pisca por essa abertura. E essas abinhas que ficaram eu só colei com cola quente e também reforcei com a nossa grande amiga fita durex largo. Depois de tudo isso aí feito, eu ainda dei mais um reforço na nossa caixa, nos pilares da caixa, né? Que era essas duas principal, com o durex também, deixando bem prensadinho um com o outro. Eu coloquei na frente uma fita grande e atrás também. Eu coloquei para poder ficar mais fixo, né? E aí depois eu cortei a parte que eu vi que só ia ficar um durex colando nas coisas e aproveitei para colar ali embaixo. E também coloquei mais um reforço ao redor da caixa todo, para poder fazer aí a coisa de cima, né? O reforço de cima, a gente tinha feito um reforço embaixo, né? Na horizontal, e aí eu peguei e fiz aí também em cima. Para fazer esse degrauzinho que sempre tem na frente das lareiras, esse tipo de lareira, né? Eu usei a mesma caixa que tinha ali, que eu tinha colocado ali no meio. E aí ficou só um espacinho na frente e um espacinho atrás. Mas aí eu consertei também usando o isopor. Eu tava colando essas aí todas com a fita dupla face larga, porque eu tava já cansada, gente, de usar a minha cola quente, que ela tá com problema, que toda vez eu compro um bastão de cola quente, o bastão de cola quente tá difícil de colocar, ele fica muito, sei lá, como se eu tivesse comprado o tamanho errado, mas não é tamanho errado, sabe? Aí, mais uma vez, né, gente, eu tô reforçando. Tudo que você fizer, você cola a caixa e reforça com a fita. Se não for a fita durex, vá com a fita crepe, tá certo? Sempre reforce. E a mesma coisa eu fiz com as das laterais,
para fazer esse degrauzinho. E esse degrauzinho, gente, é opcional também. Você pode deixar só a parte interna da lareira. Você não precisa fazer esse degrauzinho. Eu quis fazer porque eu achei que ficou mais bonitinho. Esse artesanato que eu tô fazendo, eu tô passando para vocês só o passo a passo, para vocês poderem fazer aí na casa de vocês, mas tudo sem medida, porque você vai ter que seguir a medida da sua caixa, da caixa que você conseguir, porque não é garantido que você vai conseguir caixas iguais às que eu consegui, né, no supermercado. Então, eu não estou passando medidas por conta disso, tá? E aí eu parti para a parte do revestimento usando fita dupla face e impressões que eu fiz aqui na impressora. Usei uma estampa de tijolinhos porque eu acho que tem tudo a ver, né? E ainda mais que combina muito com a minha parede, que já é meio avermelhada, né? Uma corzinha assim de telha, né? E aí eu achei que iria combinar. E o que vocês viram foi ontem. E aí eu vim mostrar pra vocês com detalhe como foi que eu fiz essa aplicação aqui. Porque ontem não deu pra eu coisar todos, porque eu não tinha suficiente. Aí eu imprimi mais e, enfim, e agora eu tenho, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Pra aplicação aqui das paredes verticais, vertical, eu fiz com o tijolinho assim. E pra parede aqui do chão, aqui, eu fiz com o tijolinho assim. Segue-se perto nessa conversa, né, minha gente? Não dá pra eu mostrar direito. Não, dá pra eu dizer, vamos lá. Eu fiz nas paredes verticais, eu coloquei a folha no modo paisagem. Pronto, no modo paisagem. E pra fazer aqui o chão não, a base, eu fiz com a folha no modo retrato, que seria assim. E lá dentro também eu coloquei no modo retrato. E aí eu vou mostrar pra vocês. Porque quando a gente imprime na impressora, ele fica com essas margens, né? Tá vendo? E acaba também que ainda pega um pedacinho aqui do tijolinho aqui em cima. Eu espero que vocês estejam vendo, porque eu não tô conseguindo ver o que é que eu tô fazendo na câmera, né? Pela câmera. Mas enfim, vamos lá. E aí a primeira coisa que eu fiz é achar os lados iguais. Esse daqui é igual a esse daqui. Daí eu vou botar todas as folhas no mesmo sentido aqui, tá vendo? Pra gente poder colocar aqui e ele ficar certinho, já dá certinho. E aí, primeira coisa que eu faço é cortar essas margens aqui, ó. Vou cortar já um pedaço aqui do tijolinho, tá vendo? Se você estiver fazendo com papel de parede, você só vai precisar cortar do tamanho que você vai estar usando, né, o papel de parede, e colar na peça. Você não vai precisar fazer essas emendas. Mas como eu não tô usando papel de parede, eu vou ter que fazer essas emendas. Vou cortar também essas partes brancas pra ficar bem bonitinho aqui, o acabamento bem fechadinho. Cortar aqui. Se ficar meio tortinho também, já não tem problema, tá? E aí, essa margem de cima eu vou deixar. E essa margem daqui da lateral eu só vou cortar depois, porque a minha folha é maior. Vocês percebem quando eu coloco aqui, ó, do lado, que ela ultrapassa aqui, ó. Aí eu vou só dobrar ela para trás. Então vamos lá, vamos fazer esse processo. Faz isso em todas. Agora que eu já cortei todas as margens da parede que eu vou precisar, eu vou usar 5 aqui nessas paredes. Aí eu vou pegar uma fita dupla face. Você também pode colar com cola, mas eu indico que seja dupla face porque é muito mais fácil, né?
E aí você vai virar a folha que não está com margem, tá vendo? Ó, eu tinha cortado essa margem. E aí eu vou colocar ela aqui em cima para facilitar, para eu poder ver a parte branca direitinho. E aí eu vou colar a dupla face. E outra coisa, a dupla face também não precisa ser inteira, que já facilita, né, de você não colar toda torta. Você cola aqui, ó, assim, alguns pedaços. Se vocês ouvirem aí um converseiro no fundo, é a Aurora que está aqui conversando, tá? Minha filha tá ali conversando, pintando e conversando. Aí você cola aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a fita, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês de pertinho como é que tá a fita. Se eu estiver falando muito rápido, gente, é porque eu tô otimizando. É porque eu tô otimizando a minha bateria não, minha memória do telefone. Aqui os pedacinhos de fita, ó. Vocês conseguem ver? E aí você só tira aqui a película, né, de proteção aqui da cola da fita. E junta ali bem rente com aquela outra folha. Quer dizer, outra fita. E aí repete o processo. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Coloco aqui centralizando, gente, centralizando não, unindo aqui bem essa parte aqui da parte branca, né? Aqui essa parte primeiro, que é onde tá bem retinho. E o restante eu só coloco aqui, ó, deixando ele reto. Deixa a folha aí, entendeu? Não fico entortando não a folha pra ela unir. Depois você não vai nem perceber, ó, que tem uma emenda, tá vendo? Não dá nem pra ver que tem uma emenda ali. Só se você for observa muito de perto, aí você vê a emenda. Você consegue ver aqui a emenda, tá vendo? Mas assim, minha gente, olhando assim de longe, ninguém nem vê, tá vendo? E aí repete o processo, tá? E aí eu já colei todas as peças. E agora a gente vai aplicar essa peça grandona aqui na lareira. E para isso também eu vou usar a fita dupla face. Vou colocar aqui em alguns pontos, no meio assim, sabe, pelo meio, e na lateral inteira. E para colocar o papel, eu só alinhei ele ali na parte da frente da lareira. Deixei só um pedacinho assim para dentro. E aí depois eu só vou passando a mão para poder ele entrar em contato com a fita dupla face. E todas as fitas dupla face já tinha tirado a película delas, tá? Pode tirar todas de uma vez, porque como a folha tá grande, aí você não vai ter esse problema de ter que ficar tirando de um em um enquanto for passando a folha. Esse foi o jeito que eu achei mais fácil de fazer a colagem da folha. Agora eu vou cortar aqui essa rebarba de cima. Vou deixar só um pedacinho aqui, ó. Que aí eu colo ele pra cima. E aí eu vou colar essa parte lateral pra cá, pra trás. Colar pra trás, usando durex. Aqui eu já vou usar durex. Aqui em cima, nessa parte, é a mesma coisa. Vou dobrar primeiro essa de cada lado, pra fazer assim, como se fosse um embrulho de presente. Tá vendo que ele fica aqui, ó, na diagonal? Aí eu já dobro esse daqui, marco bem e coloco aqui a fita. E é desse jeito que você vai encapar a sua lareira. Agora fiquem com as imagens da gente decorando a lareira. Um aviso, gente. Se você for fazer que nem eu fiz, ó. Se respingar a água, vai manchar, ó. Tá vendo? Ixi, não vai focar. Mas enfim, tá vendo que tá aqui diferente a cor? Isso aqui foi porque pingou uma gotinha de água.
Então depois eu vou passar aqui um papel contact para ele ficar pelo menos essa parte de baixo bem protegida da água, né? Porque eu vou passar pano na casa e tudo mais, né? Para não correr o risco de manchar a outra parte. Para fazer a decoração, eu tirei a tampa de cima, né? Coloquei um pisca-pisca por dentro dele, por trás e por dentro, né? Foi aquele espacinho que ficou. Peguei esse festão que eu comprei ele esse ano, que é um festão mais maleável do que os que eu tinha. E ele também é mais cheio. E ele tem uma cor bem bonita também, assim, daquelas árvores antigas, né? E aí eu peguei aqueles enfeites que a gente fez no último vídeo e pendurei usando aqueles fecho fácil que é douradinho, que é umas tirinhas assim, que é com um aramezinho, que ele é muito bom para colocar. E na parte de cima, eu coloquei essa árvore que eu também adquiri esse ano, se não me engano foi R$17 ela. Essa casinha aí, que eu fiz também esse ano, eu não vou ensinar essa casinha, o passo a passo dessa casinha, porque eu achei ela muito difícil para fazer. E as coisas que eu trago aqui para vocês são coisas que eu quero que as pessoas reproduzam, vocês reproduzam. E nem sempre a pessoa tem tanta habilidade assim, né? Eu tive bastante dificuldade para fazer essa casa por conta de medidas mesmo, eu não tinha molde nem nada. Eu peguei uma referência, né, na internet e quis reproduzir essa referência. Eu pretendo fazer outras casas desse jeito, mas eu quero que todo mundo reproduza, né? Mas as que eu vou ensinar vai ser um pouquinho mais fácil. Essa casinha vermelha foi que eu fiz ano passado, também quase do mesmo jeito. Eu peguei referência na internet e fiz ano passado, né? Só que ela tá bem mais simples do que essa azulzinha. Mas eu vou fazer para vocês casinhas também de Vila Natalina, tá? Não se preocupem. Eu coloquei LED nessa casinha aí, azul, porém não deu para acender porque eu não encontrei a pilha. Essa árvore aí, verdinha, que eu coloquei ao lado da casinha azul, eu tinha feito ano passado também, foi a decoração que estava no meu banheiro. Coloquei a Sagrada Família aí no meio da prancha, né, da nossa prateleira, e coloquei a arvorezinha iluminada ali no outro lado. Essa árvore depois eu coloquei ela embaixo, mas não, nesse vídeo vocês não vão ver ela embaixo, né? Esse é o resultado final aí da prateleira da lareira. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa decoração, desse DIY, dessa ideia, né, do que você pode fazer aí para esse Natal. Se você tiver vontade, né, gente, como eu falei, é um DIY que não é difícil, mas ele é trabalhoso. É muito trabalhoso. Coloquei ali o pisca-pisca ali embaixo, né? Depois eu coloquei algumas madeirinhas, vocês vão ver nas cenas finais desse vídeo, tá certo? Não se preocupem. Eu achei que o acabamento ficou muito bom. Enquanto eu estava fazendo a decoração, não, a colagem do papel de parede dele, né? Eu tava achando que tava parecendo uma churrasqueira. Mas depois que colocou as decorações, eu senti que veio aqui a lareira, né, gente? Agora aí tá os gravetinhos já embaixo. E, gente, eu gostei demais do resultado final. Eu espero muito que vocês também tenham gostado, tá certo? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Aqui vai ter vários DIY agora de Natal, tá certo? E não se esqueça de ativar as notificações, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui desse lado, você vai ficar sabendo aí desse lado. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau! The weary world rejoices, for yonder